Oi, bom dia. Nós vamos iniciar o nosso culto a Deus. Vamos começar a nossa conversa a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito da inspiração, não é? E a partir disso é que a gente tem analisado alguns aspectos dentro do texto bíblico. No caso, estamos atualmente conversando sobre a cristianização do Salmo. O que é isso? Nós estamos avaliando o que é inspiração e o que não é, o que é de Deus e o que não é, o que é, da revelação de Deus e o que não é. Como é que a gente está fazendo isso? Usando o critério de Jesus. Tudo que for coerente com Jesus é palavra de Deus. Tudo, qualquer coisa que não for coerente com Jesus, não é palavra de Deus. É da boa intenção do escritor ou de quem quer que seja, mas palavra de Deus não é. Palavra de Deus é toda ela, em qualquer época da história, em qualquer situação, ela é sempre coerente com Jesus. Isso pode estar dentro do cristianismo ou fora do cristianismo. Isso pode estar dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Entende? Aquilo na Bíblia que não é coerente com Jesus não é palavra de Deus. Isso tem que ficar bem claro. Deus não é Deus de duas palavras. Aquilo que ele ensinou desde Adão está bem resumido, bem apresentado em Jesus. E tudo que não for coerente com Jesus não é daquela revelação de Deus desde os tempos de Adão. Tá bom? Por mais que seja Moisés que diga, Davi, qualquer profeta, não importa, Paulo, não importa. Se não for coerente com Jesus, se não casa bem com o ensino de Jesus, não é palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Vamos conversar. Estamos atualmente no Salmo 22, né? Já vimos o versículo de 1 a 6. Deixa eu voltar aqui. Pronto, já vimos no versículo de 1 a 6, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente já viu dos versículos 7 até o 16. E agora a gente conversa sobre o 17, versículo 17 até o versículo 23, tá? Então a gente vai ler o texto, depois a gente analisa ele. Então diz assim, versículo 17. Cadê? Tá aqui. Deixa eu arrumar aqui direitinho para ficar bonitinho aqui na apresentação. Cadê? Pronto. Não consegui, né? Muito bem, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu poderia, aqui é o salmista falando, né? Versículo 17. Eu poderia contar todos os meus ossos. Ele está falando para Deus aqui, é uma oração, entendeu? É um canto a Deus. Eu poderia, Senhor, contar todos os meus ossos. Eles estão me olhando e prestando atenção em mim. 18. Eles repartem entre si minhas roupas. Sobre minha vestimenta, eles lançam sortes. Não dá para pegar com aquilo em relação a Jesus, né? Então, pelo menos contado por Mateus, então muito bem. 19. Porém, tu, Senhor, não fiques longe. Quer dizer, tu estás longe, Senhor, vem para cá, para perto. Força minha, apressa-te para me socorrer. Livra minha alma da espada e minha vida da violência do cão. Salva-me da boca do leão e responde-me dos chifres dos touros selvagens. Versículo 22. Então eu contarei teu nome a meus irmãos. No meio da congregação eu te louvarei. Vós que temeis ao Senhor, louvai a Ele. E vós,
de toda a semente de Jacó, glorificai a ele, prestai culto a ele, vós de toda a semente de Israel. Então, esse é o texto. Vamos analisar? Vamos pensar direitinho sobre ele? Primeira coisa que eu já tenho aqui já de cara é o seguinte: não há nada nesse texto, aí junta com os outros que a gente já viu, né? Nada que seja coerente com Jesus. Já começou, né? Já começou esquisito. Se não é coerente com Jesus, não é palavra de Deus. Não é inspiração de Deus. Não tem nada a ver com a revelação de Deus. Entendeu? Por mais boa intenção ou por mau entendimento que o salmista tenha em relação a Deus, nada aqui é coerente com Jesus. Vamos analisar. Então vamos ver o que há de incoerência com Jesus. No versículo 17, ele diz: Senhor, minha situação penosa está à vista de todo mundo, meus ossos estão aparecendo, eles estão vendo a minha situação. Está exposta para todo mundo a minha situação, Senhor. O salmista está se fazendo de vítima, afirmando que está numa situação de péssimo testemunho contra o próprio Deus. Olha que coisa, presta atenção nisso. Como as pessoas vão confiar no Senhor se estão vendo aquilo que acontece com o rei? Veja minha situação, meus ossos estão expostos, eles estão vendo. Senhor, como é que eles vão acreditar em Ti? Quando eles estão vendo alguém que crê em Ti, vivendo essa situação. Está fazendo um jogo com Deus. Como se fosse um Deus de quinta categoria. Está longe do Deus de Jesus. Muito longe. A segunda incoerência com Jesus. Versículo 18. Senhor, meus inimigos estão me humilhando, tirando sorte sobre minhas roupas. Me humilhando, isso é humilhação, Senhor. Embora Mateus lembre deste texto para expressar-se sobre Jesus, buscando convencer, essa é a intenção de Mateus, buscando convencer, olha, esse é o Messias que está lá no Antigo Testamento, lá no Salmo, dizendo que, olha aqui, estão fazendo sorte da minha roupa, esse é o Messias que está cumprindo o quê? Porque está vivendo a mesma situação que o salmista está mencionando aqui para forçar Deus a fazer o que ele quer? Mas não importa, né? Sabe o que é isso? A gente faz muito isso. Isso quer dizer que o salmista não conhece e não confia e não descansa de que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Não somos nós, não são esses argumentos baratos que estão aí. Entendeu? Não são essas tolices que a gente fica inventando para ludibriar as pessoas em relação à fé. Não. Quem convence de verdade é o Espírito Santo. A gente não tem essa capacidade. A gente pode até achar, nos achamos astutos. É o caso de Mateus aí, quando ele pega um texto como esse. É astutícia, eu estou arranjando um jeitinho aqui para que eles possam perceber que esse é o Messias. Não é seu papel, Mateus. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não é papel do ser humano, porque somos incapazes disso. Esse é um papel só do Espírito. E quando a gente tenta ajudar, a gente atrapalha. Olha aí. Quando você vai cair no texto para ver, você vê que não tem nada a ver com Jesus. Isso aí é pura, né? Esse texto é uma argumentação para
para obrigar Deus a tomar uma atitude que interesse ao salmista. Isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com Jesus. O Deus que Jesus ensinou não tem nada a ver com esse tipo de manobra para obrigar Deus a fazer o que ele quer. Versículo 19. Deixa eu ler aqui primeiro o texto, né? Então, Mateus lembra desse texto para expressar-se sobre Jesus, buscando convencer os judeus de que Jesus está sendo lembrado aqui pelo salmista. Na verdade, o salmista está falando sobre a decepção dele. É uma decepção dele em relação à inércia, no ponto de vista dele, né? Em relação à inércia de Deus em vir salvá-lo das maldades dos seus considerados inimigos. Só isso. O resto é manobra. Manobra. Deus não precisa de erros para pregar acertos. Não precisa. Terceira incoerência nesse texto em relação a Jesus. Versículo 19. Senhor, sai de ficar longe, sai daí de longe, vem para cá, para perto. Vem para perto de mim, me proteger contra esses inimigos que estão me prejudicando e humilhando. Sai de longe, Senhor. Versículo 19. Não conhece Deus. Talvez ele tenha uma ideia desse Deus que outro dia alguém conversou comigo, que eu já mencionei aqui. A pessoa me disse, pastor, tem pessoas neste mundo que Deus faz questão que nunca se lembrem dele. Não conhece Deus. Não conhece Deus. Ele julga Deus pelo coração maligno, perverso, pecador, pelo coração dele. Deus não tem esse coração que a gente tem, não. Deus é amor. Senhor, sai de longe, vem ficar aqui perto de mim, Senhor, para me proteger. Em outras palavras, proteger Deus já protegia. Mas a ideia que ele quer dizer assim, sai de longe e vem aqui para me atender, fazer o que eu quero. Fazer o que eu quero. Quarta incoerência do texto com Jesus, versículo 20. Senhor, livra minha alma destes meus inimigos. O salmista insiste que o Senhor está sem fazer nada. E aí ele passa a fazer este clamor, buscando sensibilizar de qualquer maneira Deus e o seu poder em livrá-lo de tantos perigos que ele acha que tem. Jesus diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas descansem, fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Mas não é eu venci para mim, não. Eu venci e dou a vocês a condição de vocês vencerem também. Agora, lembrando que não vence do jeito que a gente quer, não. Sabe como foi que Jesus venceu o mundo? Morrendo na cruz. Senhor, me livra minha alma destes meus inimigos. Quinta incoerência com Jesus. Versículo 21. Salva-me destes inimigos poderosos, Senhor. Quanto menos confiança temos em Deus e no seu amor, maior fica as nossas adversidades. Lembra dos espias, né? Que foram ver a terra, né? E como não acreditavam que Deus era capaz de vencê-los, então eles viram uvas, não eram uvas normais não, eram uvas que tinham que ser carregadas por gigantes.
Muitos homens não descansavam em Deus, então fica grande mesmo. É o que está acontecendo com o salmista. Então, quanto menos confiança temos em Deus e no seu amor, maior ficam as nossas adversidades. O salmista viu seus inimigos como grandes e poderosos, quando na verdade seu ímpeto violento conseguiu vencer todos os seus vizinhos com sua crueldade e ampliar os territórios roubados deles para Israel. Cadê os grandes inimigos? No instante ele foi lá e foi vencendo, porque era cruel, ele era perverso. Sexta incoerência com Jesus nesse texto, versículo 22. Veja só, presta atenção nisso. Se me salvares, Senhor, se vieres aqui fazer do jeito que eu quero que você faça em relação aos meus inimigos, eu te louvarei com o teu povo. Se fizeres do jeito que eu quero, eu vou te louvar. Fazendo um jogo. Agora, o apelo foi grande. Se fizerdes o que mando, eu farei uma coisa que tu gostas. Eu te louvarei, Deus. Não precisa. Na verdade, Deus não precisa de adoração. Ele não precisa de bajulação. Ele não precisa de dengação. Ele é Senhor e soberano, sem nada disto, não é? Ele vai ser soberano e não importa quantos estejam adorando a ele ou não. Quando orienta isto para nós, é para o nosso bem, mas o salmista entende que é para satisfazer o ego de Deus, julgando Deus por ele. Quando Deus diz que devemos em tudo dar graças, quando Deus diz que devemos louvá-lo, adorá-lo, não é porque ele precise disso, é porque é para o nosso bem. Ganhamos com isso, nos alimentamos bem com isto. Mas o salmista não, na sua ganância, na sua ignorância de um verdadeiro Deus, ele está dizendo, não, Senhor, tu está pedindo isso para a gente porque é tu que queres, é tu que gostas, é para ficar dengando a ti. Se tu fizeres o que eu quero, eu vou te dengar. Eu vou sair por aí, Senhor, te adorando. Troca, barganha com Deus. Ele gosta de uma coisa, eu vou fazer se ele fizer uma coisa que eu gosto. Versículo 23 é a sétima incoerência do texto com Jesus. Todos devem adorar ao Senhor. Versículo 23. Ele não está louvando a Deus nesse texto. Não é um louvor, não é uma adoração que ele está fazendo. Ele apenas está negociando com Deus. Se o Senhor fizer o que ele quer contra seus inimigos, ele vai falar, cantará essas palavras do versículo 23 no meio do culto da congregação do povo. Se o Senhor fizer, olha, eu estou falando para ti, eu estou dando uma prévia aqui, eu estou mostrando para ti, Senhor, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar, como é que eu vou cantar, se fizerdes do jeito que eu quero. Esse é o Salmo 22. Esse é o salmo que a gente usa para cultuar a Deus. Até agora, versículo 23, a gente não encontrou nada que seja coerente com Jesus. Pelo contrário, ao contrário do ensino de Jesus. E a gente usa assim mesmo. E ainda usa, como na hora que está tudo meio esquisito, a gente diz, não, isso aqui está simbolizando, tipificando Jesus.
Não, nada de tipificar. Jesus não precisa desse tipo de coisa, né, maldita, mal falada, que o salmista falou, tentando barganhar com Deus, para poder justificar o que ele está fazendo, o que ele vai ser, o que ele vai viver, o que ele vai pregar no futuro. Jesus não precisa. Isso é tudo artimanha de quem usa, quer forçar o Antigo Testamento a falar o que ele não está falando a respeito de Jesus. Entendeu? Muito bem. Então esse é o Salmo 22 até o versículo 23, tá?